Graças a Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez. Deus nos dá sempre a oportunidade de estar aqui com mais um programa. Deus, Ele é bom e nos dá essa rica oportunidade de falar do seu Evangelho. Para nós é um privilégio, né? É muita honra que Deus nos dá de falar da sua palavra, né? Porque sabemos que o reino do céu é pregado pelos homens mesmo. Mas até o apóstolo Paulo fala a Timóteo que quem escolhe, quem deseja ser um pregador da palavra, trabalhar nesse ministério, excelente coisa ele escolheu. Então veja que é verdade. Então você vê que uma pessoa, quando é o ministro de um governo, ele se sente orgulhoso, né? Pelo emprego que conseguiu de ser um ministro, né? De um porta-voz de um governo. E agora imagina você ser porta-voz de Deus, né? Quando você leva a sério, isso é excelência, irmão, né? Quando é falado, quando é exercido esse cargo de ministro do Senhor, é com verdade, né? E isso nós estamos procurando fazer, pregar a palavra de Deus com verdade, né? Em espírito e em verdade. Então é um privilégio muito grande a gente poder fazer parte desse ministério, né? Como diz Paulo aos Efésios, né? Que Deus ele chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, doutores, né? E para o aperfeiçoamento do ministério, né? Ou seja, para cumprir um ministério, completar um ministério para pregar o Evangelho. Então, fazer aí com que se forme o corpo de Cristo, né? Que é a igreja, que transmite essa palavra, né? Para outras pessoas, para se integrar a essa igreja que somos nós. Então, isso para mim, é uma grande honra, né? Poder pregar essa palavra. E isso com verdade, como eu já disse, né? Então, Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, e versículo 1, ele diz isso aí, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Então, é preciso também, você que está do outro lado da televisão, você considerar isso aí, né? Quem está pregando a palavra como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Então veja que Paulo escreve aos Tessalonicenses também, dizendo que a gente não deve desprezar as profecias, né? Então tem que ouvir de tudo, retendo o bem. Então veja aqui que a gente não deve ouvir alguém pregando e já ir julgando logo. Ah, essa palavra é dele mesmo, é um interesse dele, alguma coisa assim. Você tem que ouvir, se é em nome de Jesus, tem alguma coisa que é boa. Você pode ver que não vai ser tudo de homem não, porque Deus não vai permitir. Então você faz essa separação aí, né? Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que tem coisas ali que é bíblica. Então você vai pegar, o homem não vale nada, tal, mas deixa para lá. Então você tem que pegar a palavra de Deus para ti. Então não vá pensar, não está alimentando ele, é problema dele lá. Eu tenho que ver se alimenta eu. Sabe aquela coisa que as pessoas podem jogar o alimento fora, um alimento bom? Você sabe disso, que tem gente que joga fora alimento que está saudável, que está bom, que pode alimentar as pessoas. E vai outros lá e cata isso aí.
Então veja que e se alimenta com aquilo lá. Então isso aí é a mesma coisa. O evangelho, se você jogar fora, muitas vezes você está jogando coisa boa. O evangelho que alimenta a alma, que é o pão da vida, você joga fora sendo bom. Então veja que é preciso essa... Aí você vê que a mulher cananeia, ela, quando ela chegou com Jesus, ela foi gritando atrás de Jesus que a sua filha estava demoniada, ninguém sabe quantos dias, mas muitos dias ela estava desesperada. E ela saiu gritando atrás de Jesus de tal maneira que os discípulos de Jesus pediram para ele atender ela, porque ele não suportava mais aqueles gritos lá. Senhor, tem misericórdia de mim e tal. E ele parou, Jesus parou, ela chegou, prostrou-se aos seus pés e disse para ele, socorre-me. E ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então ele disse isso para servir de exemplo para mim, para aquele povo da época, principalmente para os judeus que estavam ali, e quem ouviu depois, né? E para nós todos. Serviu de exemplo, porque Jesus, ele sabia que aquela mulher suportaria ele dizer aquilo lá. Então veja que ele falou aquilo lá, mas olha o que ela falou. Não, eu não quero que o senhor dê o pão. Ele disse, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, eu quero migalha, eu não estou querendo o pão. É que a pessoa, os teus filhos comendo, sempre vai cair alguma coisinha, eu quero comer dessa migalhinha. Quer dizer, olha só a fé da mulher e o reconhecimento do poder de Deus, do poder da palavra, do poder que Jesus tinha, sobre ele tem. Então nós às vezes nós não consideramos isso aí. Aí veja que não era uma palavra diretamente a ela que ela disse. Não, mas qualquer coisinha que sobrar aí para mim, eu sei que é o suficiente para a minha necessidade. É isso que ela reconheceu. Basta uma migalha que cair. Que às vezes eles não vão estar nem aí com essa migalha que caiu. Vão passar a vassoura, vai jogar lá essa migalha, mas serve para mim. Então entenda aqui, pelo amor de Deus, que a palavra de Deus, aí você vê que Jesus disse, vai, e pela tua fé, o demônio já saiu da tua filha. Ela não disse nem que a filha dela estava demoniada, não disse nada, mas Jesus sabia. Então veja aí, irmão, que não precisa muita coisa, assim, de maneira que você, que palavra, que tal coisa, que você entenda humanamente. Não, as coisas espirituais é assim. Você vê que o centurião, ele disse, Senhor, o meu empregado, ele está profundamente angustiado, ele está enfermo. Jesus disse, eu vou lá e curo ele. Mas aquele homem disse, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. É a mesma coisa da mulher cananeia lá, que não tinha nada a ver, não era judia. Então ele também era um romano. Então veja aqui, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Mas basta que tu diga uma palavra. Ele disse, porque eu sei o que é autoridade. Porque eu tenho soldado ao meu comando. Eu digo para o meu soldado, vai, ele vai. Vem, ele vem, faz isso e ele faz. Jesus ficou maravilhado, irmão. A mesma coisa que ele ficou com aquela mulher. Tu já pensou? Aquela mulher, o que ela disse? Não, eu quero comer da migalhinha que cai da mesa do Senhor. Tá teus filhos na mesa e sempre cai alguma coisinha, essa daí que eu quero. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, irmão, que às vezes
A pessoa está pregando a palavra de Deus e você considera como coisa imunda. Você considera como coisa de homem. De alguma forma você não recebe como palavra de Deus. E mesmo que o homem pregue algumas coisas que seja dele mesmo, que seja até de interesse dele, mas aquilo que é de Deus, não tem como, e vai produzir na tua vida, acredite nisso. Então pegue a palavra de Deus, por isso que você tem que ter conhecimento da palavra, para você aprender isso aí. Quando alguém estiver pregando, você diz, isso aqui eu quero. Entenda, existe muito alimento na terra, né? Porque alimenta a pessoa, natural, estou falando. Mas nem todos você gosta de comer. Mas porque você não gosta, você morre de fome? Não. Então veja que uns comem açaí com peixe, outros, rapaz, eu não como açaí não. E tem uns que gostam tanto. Então veja aí, né? Tem umas palavras que não vai dar certo contigo. Mas tem outras que vai dar. Deus às vezes está falando conosco e você está apontando para os outros. É para aquele ali. E não, está falando com você mesmo. Então o que eu quero dizer aqui, eu quero ler a palavra de Deus. Que encontramos aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. E o versículo 7, que eu vou iniciar aqui. Aqui fala de João Batista. João Batista já estava na prisão. Estava preso já. Que Herodes mandou prender. Ele mandou uns discípulos perguntar para Jesus se ele era o Cristo mesmo, aquele que eles estavam esperando, ou se esperava vir outro. Olha que João Batista, se você for ver o que João Batista falou de Jesus, que ele era primo dele. Ou seja, não era primo, era parente lá. As mães eram primo uma da outra. Então era aparentado. Antes de Jesus nascer, ele já tinha a história dos dois já. As mães eram amigas e se conheciam bem, que era prima. E cresceram esses dois aí, eles sabendo quem era Jesus. Eles sabendo muito bem que era o Cristo, o Filho de Deus. Humanamente falando, ele sabia. Imagina espiritualmente, porque ele batizou Jesus e ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Então, o que eu estou dizendo coisa aqui, irmão, para você ter mais fé, você acreditar. Então, estou falando aqui, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, na hora que ele foi batizado, que ele começou a orar de joelho. E uma voz falou do céu, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. E João Batista mandou escrever isso aí. Falou, pregou sobre isso. Depois ele viu Jesus, antes disso até, quando ele vinha ao batismo, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é de uma família. Como foi tirado lá no Egito, era morto um cordeiro para uma família. Mata um cordeiro aí, se a família for pequena, chama mais gente de outra família, 2 famílias, para comer o cordeiro todo. Ou seja, o evangelho não é uns pedacinhos não, tem que comer tudo. É isso aí, é o que significa isso. Então Jesus não é, rapaz, eu sou quase crente em Jesus. Não, tem que ser crente. Eu sou quase da igreja, eu sou quase do corpo de Cristo. Não, tem que ser um membro do corpo, grudado de verdade, senão a corrente sanguínea não passa. Você não pode ficar cortado, decepado. Não, não pode. Então veja aqui. Agora, o Jesus é o Cordeiro que tira o pecado de todos, do mundo. Por isso que ele disse. Então veja o que João Batista pregou sobre Jesus. Ele sabendo, ele mesmo disse, eu sou aquele que o profeta falou, envio o meu anjo diante de ti para abrir vereda para o teu caminho. Ou seja, ele sabia muito bem que ele era esse homem.
Mas quando acabou o seu ministério, ele ficou meio que incrédulo. Você vê que ele mandou perguntar para Jesus. E Jesus disse, pode dizer aí, voltam lá e diz para João Batista, o que vocês viram aqui? Cego enxergar. Vocês viram aqui paralítico andar. Vocês viram aqui morto ser ressuscitado. Só diz isso, a resposta é essa. Porque João Batista sabia que o Cristo vinha fazendo isso. Então veja, mas o que eu quero falar, após Jesus dizer essas palavras, ele entra aqui no versículo 7 de Mateus 11 e diz assim, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas e a respeito de João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Entenda aqui, começou a dizer a multidão ali, a respeito de João Batista. Depois que os discípulos saíram, ó, vai lá e diz que vocês viram aí o cego enxergar. Né? Sai dizendo o que vocês viram aqui. A obra de Deus sendo feita. Então vai lá e diz para ele. Aí ele começou a dizer para aqueles que ficaram. Né? O que foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Uma vara? Ou, aí ele diz, ou, aqui o versículo 8. Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Olha aí só. Olha o que ele diz aqui. Então, o que foram ver? Muitas vezes você vai no culto para ver, que coisa arrumada. Rapaz, gastaram muito dinheiro nessa festa. O negócio está arrumado. Olha o cantorzão que vem. Olha aí o pregador, rapaz. Poxa, o caba vem com aquele sapatão de couro de cobra, né? Couro de jacaré, o bicho todo mariscadão. Eu não estou dizendo que está errado, não. Eu estou dizendo para tu não olhar para isso. Caba todo um ternozão italiano, né? Todo cheio de coisa, né? E aí aquela igreja, a coisa mais linda do mundo, como é que dá o nome? Como é que dá o nome, como arruma a igreja? Ornamentação, a coisa mais linda, né? Aí você sai, poxa, entra todo empolgadão, ou não? Porque gente é bicho besta, irmão. É verdade. Nesse sentido que eu estou falando, no sentido espiritual, assim, a gente é meio abestadinho. A gente se é atraído por aquilo que tu vê. Ei, maravilha. Aí o homem começa a pregar, você nem presta atenção, irmão. Se é de Deus ou se não é. Rapaz, mas que palavra. Uma oratória boa, né? Que não está errado, não estou falando que está errado. O problema, o erro está é como é que tu está recebendo esse negócio aí. Né? Foram ver o que no deserto, rapaz? Um homem bem vestido? Uma cana sacudida. Quando Jesus falou isso aí, ele está falando, vocês foram ser tapeados pela visão de vocês? Vocês foram atrás de ver mágica? Vocês foram atrás de ver uma atração, um teatro? Foi isso que vocês foram ver ou vocês foram ouvir a palavra, rapaz? Agora, o que acontece? A palavra atrai a pessoa. Não vai pensar que a pessoa vai na igreja para... Rapaz, é que eu estou bonzinho hoje, me deu vontade de ir na igreja. Não, quem levou lá foi o Espírito Santo. Entenda isso. Eu quero que você entenda certinho esse negócio aqui. Agora, saber que o Espírito de Deus te levou lá. Agora, se você vai permitir o Espírito de Deus falar contigo, aí é outra coisa. Porque muitas vezes nós vamos e não escutamos a Deus. Não damos lugar a Deus, irmão. Aí nós ficamos achando que Deus não falou nada. Para ouvir um homem hoje
que falou umas palavras. Aí tu leva tudo para o natural. Quer dizer, aquilo lá não serviu de nada espiritualmente para a tua alma. Mas quando você vai para o culto, para cultuar a Deus, é outra coisa, irmão. Né? Nós estamos até falando aí, nós estamos estudando no terceiro trimestre aqui, na escola bíblica, que nós gravamos aqui, e fala a respeito disso aí, de você ser um crente, daquele que cultua a Deus de verdade, você dá exemplo, né? Você, no Antigo Testamento, quando ia levar o sacrifício, você sacrificar de forma que Deus recebesse. Que adianta tu ir para um culto, irmão, e tu não fazer nada para Deus? Ou seja, tu não exalar cheiro nenhum para o Senhor. Aí tu vai para se divertir ou aprender alguma coisa para a profissão tua, alguma coisa natural. Não, nós precisamos disso aqui. O que tu foste ver? Sim, que foste ver? Jesus está perguntando, o que foi que tu foi ver? Então Deus levou ele lá e está dizendo aqui, pela palavra. Ele vai dizer ainda aqui. A palavra que te levou lá. Quem é a palavra? Jesus. O Espírito Santo te levou. É Deus te levou. Agora, tem resultado? Você chegou lá e você, como a palavra é o pão da vida, você engoliu esse pão? Ou você chutou esse pão lá? Tem isso aí. Será que eu estou pisando por cima do pão para a mulher cananeia vir comer? Porque ela disse, né? Eu acabei de falar agora há pouco. Não, eu quero aquela migalhazinha que cai da mesa. Ou seja, aquilo que vocês não dão valor. Ou seja, não falou direto disso, é isso para Jesus, mas vamos dizer, olha, os teus filhos não valorizam o pão que tu dá para ele, ele pisa por cima de um bocado, derruba no chão, e eu vou catando um pedacinho que eu preciso. Tu está entendendo, irmão? A necessidade pobre de espírito. Qualquer coisa que vem de Deus te alimenta. Qualquer coisa. Se você comer de verdade, se você receber. Agora, eu preciso valorizar isso e não adianta você ir caçar nas grandes padarias. O que é isso? Nos grandes pregadores. Rapaz, agora eu me animei que está vindo um pregador do Rio de Janeiro. Eita, agora o pau vai quebrar nas tuas costas. É besteira, irmão. Não, não é isso não. Às vezes você acredita que às vezes da boca de uma pessoa que você não tem nem ideia de que Deus possa falar. Eu tenho certeza que Balaão nunca na vida ele pensou de uma jumenta falar com ele. Ou seja, Deus usar uma jumenta para falar com ele. Até mesmo a jumenta falar, não existe isso. Mas falou. E eu penso isso. Vou aqui na rua e eu pensar Deus usar um porre, uma pessoa que... Não, esse cara não é crente. E Deus fala comigo muitas vezes, eu digo, vai pra lá, cala a tua boca aí. Eu mando Deus calar a boca. Aí eu vou, quem sabe eu estou indo para o culto. Rapaz, hoje é uma festa, o cara vem do Rio de Janeiro. E dois cantores e um pregador, eita. Aí o porrezinho diz, ei, rapaz, ai, pra lá, rapaz, larga eu de mão. Aí o que tu vai ver lá? Deus falando contigo ali. Tu tá entendendo, irmão? Eu preciso. Esses dias Deus falou comigo. Eu preguei umas 2 vezes, falando, para a gente valorizar o que Deus deu. Aí eu dizia, olha, eu estou falando comigo, que eu sempre digo isso mesmo, porque eu preciso que Deus fale comigo. Eu estou pregando, mas Deus está falando comigo também, não é só com os meninos que estão aqui, nem vocês que estão aí na TV não, ou assistindo, não. A palavra de Deus é para nós todos. Então, principalmente para mim que estou pregando. Claro, eu preciso viver isso aí. Então, aí eu sempre digo isso. Mas eu pregando, eu dizendo, nós temos que valorizar. Muitas vezes eu fico olhando
para a galinha do vizinho e eu deixo a minha morrer com gripe, com coriza. Aí eu dizendo essas coisas e Deus falou comigo, irmão. Não, tu não está fazendo aquilo que tu deveria fazer, que eu te dei, tu não está fazendo. Tu não está cuidando da galinha. Deus falou comigo, irmão, esses dias. E eu fui ver, pedir perdão para Deus. Eu digo, Senhor, porque muitas vezes você fica, sabe o que é? Você fica embriagado com as coisas do dia a dia, você fica meio tontinho no meio dessas histórias todas, que daqui a pouco tu tá desobedecendo a Deus, Deus falando e tu não tá ouvindo não. E tem uma coisa, você pensa que tá crente. O problema maior é esse aí. Porque você fica pensando que não, tá tudo bem. É tanto que eu estava pregando e dizendo, eita, rapaz, vocês valorizam, mas eu pensando, ó, eu estou falando para mim também. Mas não estava. Eu não estava prestando atenção. Porque se eu tivesse, eu tinha visto. Ainda bem que Deus fez eu ver, né? Claro. Deus tem misericórdia daquele que está meio que querendo fazer, embora não esteja fazendo, mas ele está querendo fazer. Então Deus tem misericórdia. E Ele pegou, me fez ver. Olha aquilo que tu está dizendo para os outros aí, tu não está fazendo também não. Eu digo, Jesus, não é que eu não estava vendo isso aqui? Né? Então veja, eu preciso estar atento, porque senão, você vê João Batista, irmão. João Batista, ainda bem que acabou o ministério dele, era isso mesmo. O que ele tinha de fazer, ele fez, é por isso que o Espírito saiu dele ali de tal maneira que ele ficou meio incrédulo. Ah, mas será que é o Cristo? Ficou em dúvida. Mas tu já pensou se acontece isso com ele no meio da sua trajetória? No meio do seu ministério? Porque se eu brincar, o Espírito sai de mim. E eu fico incrédulo. Sabe o que é? Rapaz, eu dizia umas besteiras aí, que eu não sei que eu estava era doido. Porque o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, para quem não é crente, pregação é doidice. E para quem é crente, é poder de Deus. Tu está entendendo? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele entende como poder. E outros, e o que não tem, ele entende como doidice. O cara fica falando besteira, rapaz. Até de cuidar no serviço dele, ele fica falando essas besteiras na TV, no rádio, sei lá, no meio da rua, aonde quer que seja, né? Então, veja, que eu tenho que ter estar muito ligado, é por isso que Paulo fala muito na sobriedade. Seja sóbrio, ou seja, seja lúcido. Atento, vivo. Ei, rapaz, estou vendo. Porque senão você fica morto, você dorme. Né? Levanta ou tu que dorme, a palavra de Deus diz. Está dormindo, mas não é que o cara esteja dormindo, ele está no sentido espiritual. Dormindo, achando que... Ei, mortos, se levanta. O que estão mortos, se levanta. Como Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos, rapaz, bora embora. Bora viver, segue-me e vive. Então veja aqui, irmão, olha o que diz aqui no versículo 9, nós lemos o 8. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. É o 8. O 9. Mas então, que foste ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta. Aleluia. Irmão. Agora chega lá, quem ia lá para ver só uma vara sacudida pelo vento, ou um homem bem vestido, se escandalizava logo. Ou não? Chega lá, o cara vestia embrulhado com um couro velho de camelo, e meu Deus do céu, eu vim ver isso aqui.
Eu já estou fora. Quero nem saber o que ele vai dizer. Acostumado com os sacerdotes, irmão. O que tu acha? Acaba todo... Se fosse hoje, sapatão, como eu falei, né? Sapatão aí de várias cores, bonitão, bico compridão, bicão. Aí todo roupa zona arrumada, italiana, todo cheio de moda, cabelinho passado gel, né? Toda ajeitadinha, né? Aí acostumado assim, irmão. Você se acostuma com coisa que não tem, vamos dizer assim, a lagosta premiada. Você já viu falar no Brasil, né, em lagosta premiada? Eu não sei nem se isso é comum, mas no Brasil a gente já viu falar, lagosta premiada, que é dinheiro que eu não sei nem dizer o que é isso aí. Então, você é acostumado com comidona cara, que às vezes dá uma dor de barriga desgraçada, irmão. Sabia que muitas vezes você corre atrás de um caviar que vai espocar teu bucho? Que vai doer tua barriga, vai dar uma caganeira danada? É. Mas, rapaz, acontece, irmão. Então, aí a comidazinha saudável, uma comidazinha ali, vamos dizer, um ovo frito, é mais comum, né? Que até eu sei fazer, ovo frito. Um ovinho cozido ou frito, dentro de um pão, um sanduíchezinho ali, um negócio, um caqueadinho, né? Que é bem facinho de fazer. Aí você não quer, comidinha velha de pobre, rapaz, quero conversa com isso não. É aonde está o filé. É a simplicidade que te traz o alimento, irmão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz aqui nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 28, 29, 30, os últimos versículos desse capítulo aqui. Jesus diz, aprende de mim, rapaz, que eu sou manso e sou humilde. Você já pensou um negócio desse? Aí você corre atrás disso aí. Quem ouviu João Batista, irmão, se salvou. Mas quem não ouviu, como eu disse, acostumado com os grandes shows dos homens, os sacerdotes com roupona de linho, chega lá aquele homem lá, chegar no deserto, aquele homem comendo gafanhoto, quem sabe ele dizia uma palavra e tirava uma dentada de um... Já pensou o pregador? O pregador de hoje, quem é? João Batista. Eita! Aí ele vem com um bocado de grilo na mão. Tu já pensou? Imagina aí, irmão. O cara sai lá no púlpito, com um couro velho de camelo na costa, amarrado no meio com outra tira de couro. Aí com as mãos cheias de grilo na mão, comendo gafanhoto. Aí você se escandalizava logo. O Herodes foi lá, porque viu falar do poder de Deus, o poder, unção. João Batista, ele não fez milagre não, Deus não usou ele para milagre não, o milagre foi na palavra. Então veja que não é só milagre que chama a atenção não, que o rei foi lá porque viu falar. Rapaz, tem um doido ali no deserto, pensa num cara, palavra de lascar. E tem uma coisa, ele disse que tu não presta para nada não. Foi só pegar a taca dele lá, irmão, o rei. Então veja, mas por que foram lá? Pela palavra. Então eu tenho que ir no culto para a palavra, para ouvir a palavra. Eu sei que todo mundo quer milagre, mas você tem que ir pela palavra. Hoje eu vim receber o meu milagre. Sabe qual é o milagre maior que tu vai receber na igreja? Tu indo, ou até assistir isso aqui? É a palavra. O maior milagre que existe é Deus te chamar a atenção pela palavra. E você dizer, falou comigo. A partir de hoje eu crio vergonha na cara. A partir de hoje eu vou ser crente em Jesus Cristo. A partir de hoje eu sou um fanático do Evangelho. Irmão. Então, aí sim, então você recebeu um grande milagre. Nós estamos falando disso aí. Uma revista aqui, desse terceiro trimestre de 2020, que nem todas as igrejas estão estudando,
mas nós aqui da Escola Bíblica, aqui dessa TV, nós estamos gravando ela, porque nós gravamos a outra, do segundo trimestre, então nós estamos nessa aí, uma revista que foi lançada da Escola Bíblica em 93. Aí está sendo outra vez, nós estamos estudando outra vez. Então vejam, que fala exatamente disso, um avivamento é um milagre. Avivamento é um milagre. Ou seja, avivamento, até a gente se confunde nessa palavra, de pensar que avivamento é aquele, pula e planta bananeira. Não é isso aí não. Avivamento é você ter vida. Escuta a minha palavra e vive. Quando a gente diz essas coisas, irmão, a gente não está falando mal. A gente não está dizendo que não pode ter uma alegria no espírito. Então, não estamos falando disso aí. Tem que ter. Sempre Deus permitiu que Israel fizesse festa. Ou seja, eu me alimento, quando eu estou bem alimentadinho, está tudo certinho, tá? Eu estou direitinho na palavra, obedecendo a palavra, alimentado da palavra. O meu espírito está alimentado, tá? Minha alma. Eu posso brincar um pouquinho no espírito. O que tem? Me alegrar no espírito. Mas você às vezes está vazio, é o caso que Paulo escreveu, a 1 aos Coríntios, capítulo 3, que os coríntios ali estavam brincando com as coisas de Deus. Sabe aquela coisa de você pegar as coisas de Deus e começar, o negócio dos pão lá. É você sapatear em cima dos pão. Você deixar cair no chão, não tem problema não. Menino, não deixa, cuida desse negócio, come isso direito, não estraga a comida não. Bota demais no prato e deixa lá no prato a comida, cospe dentro. Está entendendo? Como os filhos de Eli faziam. Então, desse jeito aí, às vezes, as pessoas não valorizam. E nós precisamos valorizar e cuidar daquilo que Deus nos dá. Né? Aí ele, e não brincar, porque parece que aquilo não tem valor. É o que aconteceu com os coríntios, receberam os dons de Deus, aí começaram a brincar, algo que Paulo escreve aqui, no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo 1, 2, 3, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como espiritual. Já deu de entender aqui o que Paulo disse? Eu não posso falar para vocês espiritualmente, que vocês não vão entender nada que eu vou falar. Não tem condição, porque vocês são carnal, como é que eu vou falar espiritualmente? Não é porque se falar pelo espírito, vocês vão entender pela carne. É isso aí que ele estava falando. Quando você vê Jesus falando com Nicodemos em João 3, ele diz para Nicodemos, Nicodemos, tu é um príncipe em Israel e não sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando das coisas terrenas. Tu não está entendendo se eu falar das espirituais, das celestiais, ele disse. Então é isso que Paulo disse aqui. Eu, irmãos, não vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, vocês acabaram de aceitar Jesus, se é que aceitaram, né? Então entenda, você é uma coisa que você vai aprendendo a andar no Espírito. Aí ele diz aqui no versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, o que ele está dizendo nesse versículo? Quando eu preguei para vocês, dei o alimento, o pãozinho, foi um leitezinho, bem fraquinho, porque se eu desse feijão, vocês estragavam a barriga. Né? Dei ali ou seja, vos criei com leite.
Mas não com manjar, não com feijão, com mocotó. Mas e agora eu não posso dar feijão ainda. Eu ainda tenho que continuar dando leite. Porque vocês não cresceram nada. Ficou do mesmo jeito. É isso aí que ele está falando, irmão. Será que eu cresci em Jesus? Ou eu fiquei do mesmo jeitinho que eu aceitei Jesus? Ou até meio pior. Tem hora que, assim, quando você tem aquele primeiro amor, você fica meio crente mesmo, né? Ali no início. Tu diminuiu esse amor aí procurou crescer ou tu regrediu? Então ele diz aqui no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, vocês vão para o culto, mas vocês vão para ouvir homem. Vocês andam segundo os homens. Segundo os homens pensam, isso vocês pensam também. Segundo os homens falam, isso vocês falam também. Vocês são carnais ainda. Então veja aqui, é isso que nós estamos falando hoje, irmão. Que ali Jesus falando de João Batista, um homem que pregava o evangelho genuíno e verdadeiro, o reino do céu. Versículo 10 aqui de Mateus 11, né? Ele diz, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ou seja, Jesus confirmou aqui, ó, esse aí, que é aquele que Isaías escreveu. Versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. É, irmão. Então entenda, as coisas de Deus, elas são grandes. Quando a mulher falou, a mulher cananeia, ela falou da migalha. Não, eu não quero que o Senhor me dê o pão mesmo, não. Que vai ver que vou até adoecer com esse negócio, comer demais. Eu quero só mesmo uma migalhinha que caiu no chão. Quando ela falou isso, ela reconheceu, irmão, né, que quando você recebe, pode ser coisa minúscula do céu, tem mais valor do que qualquer coisa da terra. Qualquer coisa, o tamanho que for. Aí você vê quando Jesus diz isso aqui de João Batista, que ele diz que ele é o maior de todos os profetas nascido de mulher. Aí ele diz, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Ou seja, porque João ainda estava em carne ali. Então veja, na terra tu pode ser o maior, mas aquele que é do reino, ele é maior do que todos da terra. Ou seja, quando a mulher disse, olha, a palavra que tu me disser, pode ser só uma, como o centurião falou. Basta que tu diga uma palavra, porque eu sei que tem autoridade. Porque eu sei muito bem o que é autoridade, que eu sou uma autoridade. Eu tenho soldado ao meu comando, digo, vai, ele vem, faz isso e ele faz. Ou seja, ele disse para Jesus assim, eu sei que tu tem autoridade, tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, tu é autoridade espiritual. Foi isso que ele falou. Jesus ficou maravilhado, irmão. Nem Israel viu tanta fé, Jesus disse logo. Eu gosto sempre de dizer isso aí e explicar direito. Nem nos evangélicos, nem nos crentes da terra, nos cristãos eu vi tanta fé. É, porque os homens diziam que era crente e não acreditavam assim. Então veja aí, e a mulher cananeia também. Jesus ficou alegríssimo,
E admirado quando a mulher disse, não, basta uma migalhazinha. Aí aqui, quantas pessoas não foi ver João Batista e não receberam a palavra, irmão? Eles foram pela palavra. Aí muitas vezes Deus te chama para ir para um culto, aí você vai no culto, porque Deus dá oportunidade mesmo. Você passa na rua, você vê na TV um culto, uma palavra dessa aqui, você ouve pelo rádio, você ouve nas igrejas, aí você pisa por cima que não está nem aí. A mulher correu atrás da migalha. Correu e de tal maneira que insistiu, de tal maneira que os discípulos disseram, não, tem que parar. Eu não aguento mais esses gritos aí. E Jesus não estava ouvindo. Não precisa tu gritar para Jesus ouvir, claro. Ele sabia, mas ele deixou. Eu quero ver aonde ela vai, que eu quero dar um exemplo para esses incrédulos. Tem um monte de incrédulo que está vindo atrás de mim aí, que não acredita em mim de jeito nenhum, mas ela está crendo. Vou deixar ela gritar aí, que é para me mostrar para eles o que é crença. O que é reconhecimento. Reconhecimento, irmão, de autoridade, de poder. Foi isso que ela mostrou. Jesus permitiu. Deu uma lapada nela ali, que qualquer um daqueles lá, se ele dissesse, ele já murchava. Saía gritando igual aqueles cachorros quando apanha. Cai, cai, cai. Tá entendendo? Ela tinha muito que corria fora. Mas ela aguentou e disse, não estou atrás de tomar pão dos teus filhos, não. Não precisa disso não. Porque eu sei que qualquer coisinha que vim daí, salva a minha filha, minha família, salva todo mundo, rapaz. Não precisa de muita coisa. Do céu, qualquer coisinha vale pela terra toda. Rapaz, foi isso que ela disse, irmão. Autoridade no Senhor Jesus. O reconhecimento de autoridade. Quando ela falou, disse, o demônio já saiu. Rapaz, tu é doido, irmão. Pelo amor de Deus. Né? A gente fica meio que emocionado assim, porque a autoridade, o poder que há na palavra do Senhor. E às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, irmão. E a gente larga a mão daquilo que realmente funciona, realmente mexe com nós, realmente nos defende, realmente nos alimenta, realmente nos dá vida eterna. Jogamos no chão, passamos por cima, nem olha. E às vezes aquele vem atrás, junta lá o pedacinho, sobrevive e nós dançamos. Está acreditando, está entendendo o que estou falando? É que nós perdemos as nossas oportunidades de salvar a nossa alma. E muitos, como disse o próprio João Batista, não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer destas pedras filhos a Abraão. É isso aí. Eu estou com a oportunidade de ser um filho, rebolo a comida fora, jogo lá, aí vem outro atrás de mim, cata lá, bate a poeira, a terra, e engole e fica sã, se salve e eu não me salvo. É isso aí. Então aproveite, se ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o coração, como muitos fizeram e pereceram. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que tivemos. Tanto eu como você tivemos a oportunidade hoje de nos alimentar da palavra, sabendo que todo dia você precisa se alimentar. Quando nós vamos prestar atenção, principalmente as donas de casa, e todo mundo, mas principalmente ela que faz a comida todos os dias. Poxa, enjoa de todo dia fazer aquela mesma comida. Todo dia tem que fazer. Mesmo que seja diferente ali, mas tem que fazer comida. Todo dia de manhã, meio-dia, à tarde, é complicado, é enjoativo, é cansativo, é muito repetitivo. Assim é a palavra de Deus, irmão. Você precisa alimentar a tua alma todos os dias.
Não é só o teu corpo físico, não. A tua alma está gritando muitas vezes e você, ela mandando tu juntar o pedacinho de pão que alguém até jogou lá às vezes e você não aceita. Mas é isso aí. Então que você tome essa palavra para o teu coração e acredite que você precisa, como eu e qualquer um precisa. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez, pregando a Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra venha nos alimentar, tanto a mim como aqueles que nos ouvem e nos assistem. Abençoa, Pai, a cada um, que essa palavra possa mexer com essas pessoas de maneira, meu Deus, levando um poder de libertação, um poder de compreensão, de entendimento, de sabedoria, um poder de libertar a sua alma da prisão. Meu Deus, abrindo os ouvidos e os olhos e o entendimento para compreender, enxergar, ouvir sempre a Tua palavra. Abençoa, Pai, essas pessoas, tanto na vida espiritual, como também na vida natural, no sentido de cura, de libertação em todos os sentidos. Abençoa, Pai, em tudo, meu Senhor, e em tudo nós te damos graça, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.